Ele passou de perseguidor de Cristo para um dos apóstolos de maior influência da Bíblia. Sua trajetória foi marcada por grandes desafios e transformações, e até hoje ele é um exemplo para os cristãos de todo o mundo. Saulo respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, além de provocar perseguições em Jerusalém. Ele escreveu cartas ao sumo sacerdote das sinagogas em Damasco, e seu principal objetivo era levar presos para Jerusalém todos aqueles que fossem seguidores de Cristo, tanto homem quanto mulher. Ele acreditava que o cristianismo era como uma traição ao judaísmo. Era como abandonar a lei para seguir um tal de Jesus, sobre o qual um monte de fanáticos cristãos diziam ter ressuscitado dos mortos. Ele, como um bom judeu, intelectual e fiel à lei, precisava destruir aqueles que estavam acabando com o judaísmo. O que se sabe é que Saulo partiu furiosamente em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. Só que algo inesperado aconteceu, não só na vida de Saulo, como em todo o curso da história. E de repente uma luz brilhante vinda do céu o envolveu, e Saulo caiu no chão. E de repente Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo então respondeu: Quem és tu, Senhor? O Senhor então respondeu: Sou Jesus, Saulo, aquele que tu persegues. E Saulo, tremendo, disse: Que queres, Senhor, que eu faça? E o Senhor respondeu: Vá para a cidade, e lá será dito o que lhe convém. Saulo abriu os olhos, mas não viu nada. Ele estava cego, e seus amigos precisavam levar a Damasco. Nesta cidade morava um discípulo de Jesus, chamado Ananias. Numa visão, Jesus disse a Ananias que procurasse Saulo. Ananias colocou as mãos sobre a cabeça de Saulo, orou, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele recuperou a visão. Depois, Saulo foi batizado e recebeu o dom do Espírito Santo. Saulo trocou seu nome para Paulo, e logo após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. O Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento diante, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. De fato, foi algo miraculoso, o momento em que o inimigo declarado de Cristo se transformou em um apóstolo seu. A mudança radical que atingiu pelo apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é realmente impressionante. Ele começou a pregar o evangelho no mesmo lugar onde pretendia prender os seguidores de Cristo. Depois de um tempo, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação sofreu uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida. Assim ele viveu por anos, pregando o verdadeiro evangelho e sendo perseguido por isso, até que foi decapitado em Roma. A vida de Paulo me lembra que a graça de Deus é poderosa e transformadora, de perseguidor de cristãos a apóstolo. Sua conversão na estrada para Damasco destaca o poder da graça divina em mudar corações e vidas. Paulo compreendeu que a salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo, e não por obras. Paulo passou por muitas dificuldades e perseguições ao longo de seu ministério, incluindo prisões, apedrejamentos e naufrágios. No entanto, ele provou uma resiliência notável, uma dedicação inabalável ao propósito de Deus em sua vida. Suas adversidades não desanimaram, mas o apoiaram a continuar espalhando o evangelho e fortalecendo as igrejas. O perverso Saulo, que atormentava a vida dos cristãos, foi transformado no apóstolo Paulo, pois ele seguia o evangelho de Cristo. Aparentemente, sua vida piorou muito, mas na verdade ela melhorou, pois ele tinha a presença de Cristo em sua vida. A mudança de hábitos não é algo fácil. Mas com a força do Senhor, isso é possível, de maneira extraordinária. Pois não se trata apenas de mudanças de práticas, mas em toda a essência do ser, tornando-se uma nova criatura. Pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Deus nos conhece como somos e quer mudar para sempre nossas vidas. Deixe Jesus mudar a sua vida. 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 E se eu te dissesse que houve um homem tão perverso, tão mau e tão desprezível, você acreditaria em mim? Ele tinha uma missão: eliminar o Evangelho. Você o conhece?
Eles o chamam de Jesus. Ele pode salvar qualquer um. Talvez se você orar, ele pode te salvar agora. Ou ele pode salvar a mim? Não. Ninguém pode salvar Saulo. Vim, percebi onde nós vamos todos parar e a se separar. A lenda do real e vai ver onde vamos parar. Jesus! Você acreditou no que aconteceu, em tudo que ensinou, que existe mesmo um Deus. E o bem que você faz, no instante se apagou. Se lembram de você e não no que ensinou. Saulo! Saulo! Quem és tu, Senhor? Jesus, aquele que tu persegues. Agora levante, Saulo. Levante, vá para a cidade e faça aquilo que eu lhe disse para fazer. Escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se falaste eu também. Vejo 8 milhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Para que toda cultura, toda língua e toda tribo, para que todos
assim como são, possam ouvir como Deus pôde perdoar ao então perverso, tão mau e desprezível. Porque, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? O texto que servirá como texto base, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, diz o seguinte, irmãos: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Versículo 8. Mais do que isso, eu compreendo que tudo é uma completa perda. Em uma outra tradução vai falar que são coisas insignificantes, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como nada, menos do que lixo, a fim de ganhar a Cristo. Até esse ponto, Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. E, queridos irmãos, quando o pastor Silval, o pastor Bruno me convidou para que eu pudesse estar aqui, esse sermão do qual nós estamos falando aqui nessa noite, ele já estava pronto há 2 meses atrás. Eu não sabia que teríamos uma peça, não sabia dos detalhes. Eu achei assim de uma coincidência, né, entre aspas, em poder falar do apóstolo Paulo sobre um texto do qual Paulo escreveu, aonde ele diz que ele conheceu algo. Ele afirma que ele tinha um tesouro, mas algo maior dentro dele nasceu ao ponto dele dizer que ele considerava todas as outras coisas um valor menor. O valor inestimável de conhecer a Cristo, o nosso maior tesouro. Paulo, como nós ouvimos aqui e vimos na peça, Paulo foi uma das figuras mais conhecidas dentro do cristianismo. É Paulo um dos homens que passou de perseguidor de Cristo para um dos apóstolos de grande influência. Conhecemos essa história. Nós vimos aqui, por mais que já conheçamos a história, irmãos, ela nos gera um impacto quando nós presenciamos isso. E então Paulo, ele diz que ele abriria mão das outras coisas. Paulo, ele tinha uma condição financeira razoável, a sua família, ele estudou aos pés de Gamaliel, então ele poderia dizer: eu abro mão dessa estrutura que eu tenho pelo conhecimento de Cristo. Ele encontrou algo maior, ele encontrou algo que fez com que o seu coração pulasse do seu peito. Ele, quando declara em 2 Coríntios 4:7, ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Ele fala sobre um tesouro. Ele fala sobre algo grandioso. E tesouro esse que habita dentro de vasos de barro. Eu quero ler alguns textos aqui para que possamos compreender esse contexto. Mateus 13, você não precisa abrir, mas eu quero que você me ouça. Ele vai falar no versículo 44 que o reino dos céus, ele assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Já ouvimos falar sobre isso, que certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente, então, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno. Ele compra aquele campo. O reino dos céus é como um negociante que procura as pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele vai e vende tudo o que tinha e a compra. Isso então cria no meu coração um sentimento de curiosidade. Por que Jesus disse isso? Porque Paulo disse que ele abria mão. O que Paulo encontrou para a vida dele? O que Paulo experimentou? O que ele viveu? E então Jesus, ele faz essa narrativa dizendo que um homem comprou um terreno e ele encontrou um tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha. Para que a gente possa traçar um paralelo aqui, Atos capítulo 1, no versículo 17, diz o seguinte: ele foi contado como um dos que fazia parte desse ministério. Está falando de Judas.
Ele foi contado como um dos que fazia parte desse ministério. Com o pagamento que recebeu Judas, ele comprou um campo. Ali caiu a sua cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de que maneira que na sua própria língua, na língua deles, essas terras passaram a se chamar Campo de Sangue. Então nós temos aqui um paralelo. Nós temos um homem que encontrou um tesouro no campo que ele adquiriu. Mas agora nós temos um homem que adquiriu um campo também, mas só que esse campo é um campo de sangue, um campo de dor. Temos dois tipos de campo. E a pergunta que eu comecei a me perguntar, a redundância, que eu comecei a fazer dentro dessa introspecção é: em quais terrenos as pessoas têm procurado comprar? Têm se debruçado? Qual tipo de terreno? Aquele que transborda de alegria? Ou um terreno, ou um campo de sangue que lhe gera dor? São decisões a serem tomadas. Um autor desconhecido, ele afirma que a conversão tira você da lama. A santificação tira a lama de você. Mas a religiosidade somente coloca uma roupa limpa por cima do corpo cheio de lama. Charles Spurgeon, ele vai afirmar que há pecado até na nossa santidade, há incredulidade até na nossa fé, há ódio em nosso próprio amor. A lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Quero falar um pouquinho, irmãos, sobre alguns aspectos comportamentais do ser humano, da forma como ele interage no seu dia a dia, e sem percebermos, sem termos a percepção, estamos envolvidos dentro desses comportamentos aqui. Lucas 14, 7, Jesus ele vai dizer que quando notou que os convidados eles escolhiam os lugares de honra à mesa, lhes contou uma parábola. Eu vou resumir apenas com 2 versículos. No versículo 11 diz: pois todos os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Aí no versículo 18 vai dizer o seguinte: contudo, um por um começou a dar suas desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir um campo, acabei de comprar uma propriedade e é preciso ir vê-la. Por favor, queiram desculpar-me. Em uma outra tradução, vai dizer: eu comprei um campo e é importante eu ir vê-lo. Rogo-te que me hajas dispensável. Jesus começou a falar sobre uma parábola e então as pessoas que estavam à sua volta começaram a dizer: Senhor, eu estou muito ocupado. Meu tempo ele está muito corrido. Eu adquiri um campo, eu adquiri uma propriedade, um empreendimento. O meu tempo está todo preenchido. O senhor me desculpe, mas eu tenho outras obrigações. Eu não posso gastar o meu tempo com isso agora, nesse momento. O texto diz que eles começaram a dar desculpas. Quero falar um pouco sobre isso, irmãos. Que Jesus ele torna a falar sobre isso novamente. Em Mateus 24, 37. Que diz o seguinte: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Jesus estava dizendo que essas coisas da vida, na área familiar, na área pessoal, quanto na área profissional, elas tomaram uma importância muito maior do que deveriam tomar. Não é que não devemos ir a um bom restaurante, não é que não devemos passear, não devemos planejar os casamentos, os namoros, sabe? Aquela pessoa especial. Não é isso, irmãos. O que Jesus está querendo mostrar para aqueles discípulos é que essas coisas, elas ocuparam um lugar maior. Ele está dizendo que existem 2 tipos de tesouros, mas parece que esse tesouro temporal, material, ele ocupou um lugar que não deveria ter ocupado, que era o lugar de Deus. Bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ele não proibiu isso. Ouçam-me. A vida moderna, ela se desenvolve dentro de uma complexidade de variedade de atividades. Situações que têm uma capacidade enorme
de fazer secar as nossas fontes, de esgotar todas as nossas energias. Planejamentos, contas a pagar, médicos, filhos, esposas, netos, toda a família periférica. Toda essa gama de atividade, ela vai drenando as nossas energias e consumindo-nos de tal forma que nos deixam a sensação de que estamos engessados, fragmentados, vazios. Não apenas isso, elas também nos fazem negligenciar aquele momento preciosíssimo de proximidade da presença de Deus. Esse corre-corre alucinante, ele tem um poder imenso de paralisar a nossa alma, de atrofiar o nosso espírito, de asfixiar os nossos sentimentos, que no seu íntimo clama desesperadamente pela presença de Deus. É esse ritmo frenético dos nossos compromissos inadiáveis que nos faz adiar aquilo que deveria sempre ser inadiável, que é a solidão necessária, que seria uma questão de sobrevivência junto àquele que é a fonte de toda a vida. A paradoxalidade entre a árdua luta pela sobrevivência, que tantas e tantas vezes é o que nos afasta daquele que de fato que poderia nos manter vivos. A razão da superficialidade dos nossos dias é porque nós não nos aprofundamos. Nós não aprofundamos a nossa alma em momentos a sós com Deus. É o motivo, é a razão da sequidão, a aridez espiritual pela qual nós vivemos. Não buscamos consolo e alívio em Deus, mas sim em tudo que está à nossa volta. Precisamos de resistir aos apelos insistentes do ativismo que vão nos arrastando violentamente para um abismo onde nós nos sentimos partidos, vazios, desnorteados. E esse ativismo, irmãos, vai nos condicionando, vai nos moldando a um estilo de vida onde não há espaço para um momento a sós com Deus. Em uma busca compulsória, em atividades que nos faz ser pessoas fragmentadas e divididas. E a nossa alma, ela necessita sentir-se imersa nos rios de Deus. Eu não sei se de repente o seu ritmo de vida ele se encaixa dentro desse comportamento aqui, para que a gente ainda possa se contextualizar com isso. Eu quero trazer um exemplo de um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman. Acredito que os irmãos aqui já conhecem e ouçam falar dele. Ele é responsável pelo conceito temporal do desenvolvimento da modernidade líquida, como isso tem exercido uma influência na vida da igreja. Ele fala sobre alguns pontos, ele fala sobre a modernidade líquida versus a contemporaneidade. Ele fala sobre a modernidade líquida e as instituições, a modernidade líquida e as relações humanas. Ele fala sobre a modernidade líquida e as plataformas digitais. Bauman, ele vai falar a respeito de uma nova época em que as relações sociais e econômicas de produção são frágeis, são fugazes e maleáveis como os líquidos. As relações econômicas, elas ficaram sobrepostas às relações sociais e humanas. E isso abriu espaço para que cada vez mais houvesse uma fragilidade em laços entre as pessoas e de pessoas com as instituições. Ouça-me, as redes sociais, elas mudaram completamente as relações humanas, segundo Bauman. Mudaram isso, vivemos uma virada de chave dentro desse século. O contato pessoal e os relacionamentos, eles foram banalizados, sendo intermediados por aparelhos eletrônicos, pela internet, pela modernidade líquida. As redes sociais e as plataformas digitais, elas serviram de instrumentalidade para a intensificação do que Bauman chamou do amor líquido. A relação pseudo-amorosa da modernidade líquida. Quer abraçar uma pessoa, você manda um abraço pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook.
Cortou-se. As pessoas passaram a ser fortemente analisadas, não pelo que elas são, mas pelo que elas compram, pelo que elas possuem, pelo que elas consomem. Você já não é mais analisado por quem de fato você é, mas pelo seu consumo, as especificidades desses mecanismos mentais de autossabotagem. Eles começaram a se apresentar de uma forma voraz e agressiva dentro do coração da juventude. Não apenas dos jovens, mas de todos os irmãos. Eles se apresentaram dessa forma, irmãos. A definição de modus operandi é o modo de operação utilizado para se designar uma maneira de agir, de operar ou de executar uma atividade segundo geralmente os mesmos procedimentos. Existe um modus operandi para alcançar os jovens. Essa biodiversificação. Uma hora está com uma pessoa, outra hora está com a outra. Não existem consequências nisso. Existe um modus operandi para poder explicar tudo isso. E a igreja, sem perceber, ela tem se deixado envolver. Um filósofo alemão, falecido em 1860, disse uma das frases mais tristes da filosofia. Arthur Schopenhauer. Ele diz que a vida, ela é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ele explica assim, na perspectiva de Arthur Schopenhauer, ele diz que a vida é um constante sofrimento, pois nós estamos desejando algo ou estamos entediados porque conquistamos aquilo que desejávamos. Aí ele continua dizendo, pois nós desejávamos aquilo que nos faltava, ou aquilo que ainda não temos. E o desejo constante nos traz um sofrimento. Quando nós possuímos o que nós desejávamos, ficamos então entediados. Porque o que nos move não são apenas os desejos e nem as conquistas em si, mas é um vazio existencial. E quando ela chega lá, ela entende que aquilo não preencheu aquele vazio. Dessa forma, Schopenhauer, ele afirma que a vida ela se materializa numa espécie de pêndulo, aonde de um lado está o sofrimento e do outro está o tédio e o sofrimento por querer aquilo que não temos e o tédio por ter conquistado aquilo que tanto nós queríamos, tornando assim a vida um eterno vazio. Esse foi o entendimento de um filósofo alemão. Ele diz que vivemos dentro de um pêndulo, onde se vive uma ansiedade de conquistar, mas quando conquista, parece que a alegria ela não veio junto ali. Ela veio, perdão, mas foi momentânea. Ela não preencheu aquele espaço. Achávamos que aquele carro novo, aquela reforma, aquele casamento, aquilo que nós tanto desejávamos fosse preencher, mas parece que não. Esse vazio existencial, ele não foi preenchido por uma conquista. Ele não foi preenchido por um avanço. Porque existe algo dentro do coração do ser humano que nenhuma riqueza nessa terra. Existem muitos tesouros. Quando eu estava do lado da minha esposa, o Gabriel e a Júlia do meu lado, sabe, com um buquê de flores, o pastor Fábio orando pela gente, eu fiquei olhando para eles e falei, Senhor, é o meu tesouro, é a minha família. Mas naquele exato momento eu lembrei dessa pregação, que o Filho de Deus é o tesouro acima dos tesouros dessa terra. A minha família é o meu tesouro, mas Cristo é um tesouro acima deles, irmãos. Porque eu não posso fazer por eles o que só Cristo pode fazer. Eu não posso cuidar deles como Cristo pode cuidar. E então, a gente fica refletindo, a gente fica tentando se contextualizar com tudo isso. Mas o que de fato me impressiona, com tudo isso aqui, os exemplos de Bauman, de Arthur Schopenhauer, de um sociólogo e de um filósofo, a definição que eu chego aqui, irmãos, é que o que me impressiona mais é que nós nunca tivemos tanto na nossa vida e nunca fomos tão insatisfeitos
Parece que nada vai preencher esse vazio dentro de nós. Essa mesma carta que Paulo escreveu para a igreja de Filipenses, ele vai dar uma orientação sobre esse tipo de sentimento linda que enche a minha alma de alegria. Ele diz em capítulo 4, no versículo 11 e 12, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Então ele grita, dá um grito de vitória, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, só Jesus pode preencher o vazio da minha alma. Eu sei o que é viver na abundância, a abundância não me trouxe a alegria que o Espírito de Jesus traz dentro de mim. Eu sei o que é isso, eu aprendi a viver contente. Aí quando você pega essa derivação dessa palavra, o que Paulo quis dizer nos textos originais, você tem uma autarqueia. Você tem o significado de contentamento. A palavra grega contentamento traduzida, ela significa estar contente, estar satisfeito. Ainda mais, ela diz, estado de espírito ou de percepção de plenitude, de contentamento com o que se tem, com aquilo que se vive. Às vezes nós reclamamos que o irmão tem uma família perfeita, tem um trabalho perfeito, tem um melhor carro. O jovem tem a melhor namorada, o melhor namorado. Mas só que quando Paulo fala que ele aprendeu a viver contente com toda e qualquer situação, ele está dizendo isso, é um estado de espírito, uma percepção de plenitude, de contentamento com o que se tem, com aquilo que se vive. Porque o que preenche o seu vazio existencial não são essas coisas. Era isso que Paulo estava querendo ensinar para a igreja de Filipenses. Viver contente não depende do que se tem, mas da perspectiva, como se olha a vida através do olhar de Cristo. É quando você tem a perspectiva de Cristo. Assim, Deus, irmãos, então, Ele quer nos dar novas perspectivas, de vermos o mundo. Ele quer trocar as nossas lentes. Meu filho, Gabriel, ele tem 9 anos. Quando ele estava com 6 anos, eu levei ele em Nova Iguaçu, fomos pegar o óculos dele, que havia ficado pronto. Aí então nós sentamos ali na praça do skate. Aí eu peguei o óculos, falei, meu filho, coloca aí, vê o que você vai sentir. Aí ele colocou o óculos. Aí eu vi que ele regalou os olhos, sabe? Aí ele não falou nada, ele ficou em silêncio uns 2 minutos. Aí ele olhou para o chão. Aí ele olhou para as árvores. Aí ele olhou para uma pessoa passando e ficou rindo sozinho, irmãos. Aí eu fiquei do lado dele, né, olhando. Aí depois de uns 2 minutos eu perguntei, ei, meu filho. Ele, caramba, pai, eu achei que enxergava. Agora as coisas têm mais vida. As cores são mais... A árvore é mais verde, eu posso ver até a formiga no chão. Ah, irmãos, quando Deus trouxe esse texto no meu coração, Ele me fez lembrar disso, de uma forma aleatória. Ele disse, meu filho, eu farei cair as escamas dos teus olhos, você irá me ver de uma outra forma. Eu irei trocar as tuas lentes espirituais. Eu irei ajustar o seu grau se for preciso. Você irá ver o mundo de outra forma, você irá me ver de outra forma. Eu acho que Paulo, ele sabia o que significava isso, porque ele, quando escreve para a carta, 2 Coríntios 2:9, ele vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Deus quer nos dar, irmãos, uma visão diferente do mundo, para que a gente possa olhar para essas circunstancialidades das quais nós estamos vivendo e mesmo vivendo nelas, encontrarmos a alegria de servirmos ao Senhor Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite, jovens da casa do Senhor, povo de Deus, independente, queridos irmãos, de termos vindo de uma família bem-sucedida, exemplar ou destruída, eu entendo que Deus, ele pode fazer romper, através da vida de vocês,
Ele pode começar algo. Eu estou dizendo isso porque eu tenho propriedade para dizer isso. Aos 16 anos de idade, eu fui internado numa clínica de reabilitação de dependentes químicos. Fiquei 3 anos lá, jovem. Fiquei ausente da minha família, dos meus pais. O pastor Álvaro teve uma importância muito grande na minha vida nesse período. E então, estar longe deles me machucou muito. O que eu quero dizer é que, independente de que estrutura vocês tenham vindo, o nosso Deus, ele pode romper com a nossa história, ele pode construir uma nova história a partir da sua vida. Porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus que gera uma nova história. Se ele tiver que gerar uma história geracional nova a partir de você, ele quebrar o que tiver que ser quebrado, ele irá fazer por você. Porque o nosso Deus, ele faz isso, irmãos. É um Deus que cria histórias a partir da nossa vida, a partir da vida de vocês. Esse é o Deus que nós servimos. Eu quero que você me ouça. Quando perguntaram para John Wesley, qual é o catalisador do avivamento metodista do século XVIII? Perguntaram para ele qual era o catalisador, como ele conseguia reunir multidões de milhares de pessoas para ouvir a pregação do evangelho sem utilizar nenhum meio de propaganda ou comunicação de massa. Perguntaram para John Wesley isso, como você consegue reunir tantas pessoas? Aí John Wesley respondeu com muita simplicidade, é que eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. Jovens da casa do Senhor, se coloquem em chamas. Se coloquem em chamas. E a sua família, os seus pais, a sua esposa, o seu esposo, o seu vizinho, ele vai vir te ver queimar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele atrai isso, irmãos. John Wesley, ele fez essa afirmação, eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. O Salmo 39:3 vai dizer, o meu coração ardia dentro do meu peito enquanto eu meditava, a minha alma se rompeu em chamas, então eu soltei a língua e eu bradei. Deus tem um rompimento de chamas na sua vida, onde ele quebra tudo aquilo que te feriu, que te machucou, tudo que a modernidade líquida te afetou, tudo que esse sistema te prejudicou. Deus, ele pode queimar tudo e construir uma nova história. Russell Shedd, saudoso Russell Shedd, ele disse que o avivamento ele tem um efeito de criar um enorme sentimento de culpa para aquilo que a gente está fazendo, omitindo, que nos distancia de Deus. E ele fala que o primeiro mandamento é esse, amarás o Senhor teu Deus. Ele diz que o princípio do avivamento, Deus ele gera essa culpa, esse sentimento. Pastor Hernanes Dias Lopes vai dizer que aqueles que mais choram não são aqueles que estão mais distantes de Deus, mas são aqueles que estão mais próximos de Deus. Martin Lloyd-Jones, no seu livro em que ele escreveu, ele fala sobre o avivamento urgente e a necessidade desse avivamento na vida da igreja. Richard Owen escreveu seu livro pela editora Vida Nova. Ele fala sobre o que acontece em encontros agendados. Que o avivamento ele não acontece em encontros agendados. Não é um êxtase emocional, mas é a ação extraordinária do Espírito Santo que produz sentimentos, mudanças extraordinárias na vida do homem. Ouça-me. A W. Tozer, um pastor, escritor, conferencista, ele, quando escreve o seu livro A Procura de Deus, apaixonante fazer essas leituras, irmãos, ele usa como texto base o Salmo 42, no versículo 1, onde ele diz, assim como suspira as costas pelas águas, por ti, Deus, suspira, anseia a minha alma. A minha alma, ela tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar e me apresentar diante de Deus? Salmo 63, quando Davi estava no deserto de Judá, ele faz a seguinte afirmação, Senhor, Tu és o meu Deus, em Ti eu busco de dia e de noite, a minha alma ela tem sede de Ti.
Todo o meu corpo, ele anela pelo refrigério da tua presença, numa terra árida, seca, cansada, exausta, sem água. É assim que um ser humano se sente. Mas só que o ser humano, ele tem comprado campos. Não aonde tem um tesouro, mas tem comprado um campo de sangue. Tem vivido uma vida depressiva, uma vida amarga. Porque não consegue entender que quem vai saciar essa sede da alma é o Espírito Santo de Deus. Salmo 84:2, ele vai dizer: a minha alma, ela se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. O meu coração, a minha carne, elas vibram de alegria pelo Deus vivo. Santo Agostinho, ele vai dizer: se o pecado é o motivo da tua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da sua alegria. Na medida que você se santificar, o Espírito Santo, ele vai estar contigo. Não é uma coisa fácil, mas ele vai te orientar nisso, ele vai te ajudar nisso. A W. Tozer, ele vai afirmar que não existem atalhos para a santidade. John Wesley vai dizer que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santidade tira o mundo do cristão. Ele fala sobre uma consagração, ele fala sobre uma busca. Quando C.S. Lewis, ele afirma: quanto mais santo o homem se tornar, mais ele chora pela impureza que permanece nele. Quanto mais santo ele se tornar, mais ele vai chorar pela impureza que vive nele. Aí John Wesley vem e afirma o seguinte: eu creio que a santificação seja a vida de Deus na alma do homem. Esse sistema todo, irmãos, tem roubado a santificação da igreja. Não apenas o tempo. Aí entramos aqui nesse lugar e falamos: eu não estou sentindo a presença de Deus. Nos alimentamos de comida de demônio durante toda a semana e achamos que será um toque, um estalo de dedo, e então a presença de Deus vai vir e vai se manifestar. Não é assim, irmãos. Existem disciplinas das quais a igreja precisa se dedicar para que ela possa viver isso na sua vida. Paulo, quando ele afirma no texto que nós lemos, que é o nosso texto base, ele diz: mais do que isso, eu compreendo tudo, e que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos os valores, dos quais eu considero como nada, menos do que lixo, a fim de ganhar a Cristo. As pessoas têm substituído o maior tesouro por tesouros secundários em seus corações. O tempo, ele está sempre urgente, sempre ocupado. Eu comprei uma propriedade, eu comprei o campo, já não há mais tempo para Deus. E depois nós queremos culpar a Deus pelas nossas fragilidades, pelas nossas vulnerabilidades, e vivemos como se tivéssemos uma alma seca. E achamos que Deus é o culpado de não se manifestar a nós. Eu já estou encerrando, irmãos. Eu quero só, bem rapidinho, falar 2 testemunhos. Alguns dias atrás, eu já contei isso ao pastor Simval, ao Bruno também, já falamos sobre isso. Eu, conversando com o pastor Fábio, a gente estava na linha vermelha. E então falei para ele sobre um texto, sobre um versículo. E falei: pastor, é possível a gente viver o primeiro amor constantemente durante os nossos dias? Eu sei que existem as nossas ocupações, existem as nossas correrias, nossos estudos, filhos, trabalho, esposa, tudo isso aí existe. Aí eu citei para ele um versículo do qual diz que: batei e abri-se-vos-á, buscais e encontrareis, aquele que bate recebe, quem busca encontra. Sobreviver à intensidade desse primeiro amor. E então a gente chegou em Queimados. E quando a gente chegou em Queimados, eu fiquei tão envolvido por esse texto que eu perdi o apetite. Eu fiquei sem almoçar nesse dia. Eu não almocei, não comi, eu estava tão envolvido, esse sentimento, ele gritou tão forte dentro do meu peito. E então eu fiquei sem almoçar, e
não tomei um café também, não tinha planejado nada. E quando chegou o horário da janta, irmãos, esse sentimento me abraçou de uma tal forma que eu não consegui jantar. Falei, não, eu não vou jantar. E então fiquei no meu quarto, comecei a orar, orando. Chorava mais do que orava, irmãos. Estava parecendo a minha esposa quando estava grávida. E eu perguntava, amor, quer um copo de água? Ela começava a chorar. O que foi? Você perguntou se eu quero um copo d'água. Você sabe que eu quero. Meu Deus, está chorando por isso? Eu estava assim, irmãos, eu estava chorando como uma mulher gestante. Ajoelhava, já começava a chorar. Aí, quarta-feira de manhã, não tomei café, continuei orando. Fui no carro orando, fui para o trabalho, para a minha loja. E chorando dentro do carro, entregando a honra para Deus, a glória para Deus e sentindo a presença dele de uma forma muito intensa. Cheguei no trabalho, então, deu o horário do almoço, novamente eu não almocei. Passou o horário, não tomei um café, a janta, novamente eu não jantei, irmãos. A minha esposa já estava preocupada, meu filho ficou de olho, pai, o que está acontecendo contigo? Falei, calma, meu filho, está tudo bem. Aí não jantei também na quarta-feira, hein? Durante a noite orava, chorava e orava, chorava e orava. Quinta-feira, o sentimento ainda não havia me abandonado, estava muito forte no meu peito, e então novamente eu não almocei, eu não tomei um café, eu não almocei, não jantei. Chegou a sexta-feira, irmãos, esse sentimento ainda batendo muito forte no meu peito. Das duas, uma. Ou foi o auge da coincidência, ou a existência de Deus é algo inquestionável. A Bíblia, se eu não me engano, são 1179 capítulos e 31.793 versículos. Não tenho certeza. Não. E tem uma tradução que eu não sei qual é, que tem 3.566.793 letras. Eu estava na loja, nesse mesmo espírito, uma pessoa bateu e entrou. Abriu a porta de vidro, eu estava sozinho na loja. Eu posso falar contigo rapidinho? Eu falei, pode, rapaz, tudo bem. Ele, olha, eu não tenho o hábito de fazer isso, eu não tenho o costume de fazer isso. Mas olha, Deus tocou no meu coração só para vir aqui dizer um versículo para você. Eu falei, sim, a perna já começou a tremer, irmãos. Irmãos, qual foi o versículo que ele falou, irmãos? O versículo que eu passei a semana inteira orando. Aquele que pede, recebe, quem busca, encontra. Ele pediu desculpa porque ele não tinha o hábito de fazer aquilo, mas ele sentiu muito forte de ir na loja e dizer aquilo. Irmãos, quando ele disse, a atmosfera da loja ela mudou. Meu corpo, a pele do meu corpo parecia que queria sair. As minhas pernas começaram a bambear. Eu comecei a querer falar com Deus, eu não conseguia falar, não saía nada da minha boca. E então eu percebi que eu poderia cair no chão. Eu sentei na cadeira, baixei a cabeça e comecei a chorar. E entendi que não era coincidência, que a existência de Deus é algo inquestionável na vida de um cristão. Quando nós nos consagramos, quando nós nos separamos, nós rompemos uma barreira no reino espiritual. Deus ele acrescenta uma nova lente diante dos nossos olhos. Deus nos faz ver o reino espiritual de uma forma mais tangível. Esse casal lindo que está aqui comigo, eu pedi autorização deles para que eu pudesse citá-los. Manuel e Glauce. Manuel Júnior, noivo de minha filha, está aqui. Um casal que tem nos abençoado muito ricamente no Belmonte, irmãos. Manuel, durante 50 anos, pertencia a uma outra religião. Um homem de caráter inquestionável no bairro. Por onde passavam, todas as pessoas faziam questão de falar com ele, de lhe dar um abraço. Manuel e sua esposa, durante 50 anos, foram donos de um centro espírita. Durante 50 anos, irmãos. E o homem gosta de escrever música. Tinha mais de 100 músicas escritas que tocam por aí pelo Rio de Janeiro. Foi ver a sua linda filha, que está aqui, Clarinha, ao lado de Gustavo, namorada do filho do pastor Fábio. Então, foi ver a Clarinha cantar, fazer uma peça, como vocês fizeram aqui hoje. E naquele dia ele sentiu no coração deles, irmãos, entendam, 50 anos sendo dono de um centro espírita. Ele sentiu naquele dia que existia um tesouro maior do que o que ele tinha.
Ele sentiu que algo havia modificado dentro do peito dele. Um tesouro maior havia despertado dentro do peito dele. Então Manuel, juntamente com com seu filho, com a sua filha e com sua esposa, ele deu um passo de fé, irmãos. Ele desfez dessa religião que ele tinha anteriormente e agora ele confessa o nome do Senhor. É um milagre de Deus, irmãos. Você pode aplaudir o nome do Senhor? É um milagre de Deus sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher. E ele me contava, e ele estava no supermercado. Existe um homem que é muito conhecido também. Ele sai muito nos jornais também. Eu não vou citar o nome por causa de questão de ética, né? Encontrou Manuel no mercado andando. Aí Manuel falou para mim que ele foi andando atrás do Manuel para ver para onde ele ia, olhando o semblante dele, viu um semblante leve, diferente. Ele falou que viu algo diferente nele, foi seguindo ele. E depois ele abordou ele. Falou, Manuel, então deu um abraço nele, porque eles eram colegas, amigos. Como é que você está? Eu estou muito bem. E você também estou bem. E conversa vai, conversa vem. Esse homem que ainda é dono de um centro espírita, sussurrando quase no ouvido do Manuel, e perguntou, como você conseguiu sair? Porque eu também quero. Ele não pregou, irmãos. Ele estava andando no mercado, ele não pregou. Se colocar em chamas, como John Wesley diz, é isso. Ele não pregou, então aquele homem perguntou, como você fez? Como você conseguiu? Aí ele disse, rapaz, Jesus entrou e fez uma obra na minha vida e na vida da minha família, a gente desfez de tudo. Ele pregou, irmãos, para um homem que saiu dali com uma palavra no seu coração. O que eu quero dizer aqui nessa noite, eu quero finalizar aqui. Existe um tesouro, irmãos, acima de todos os tesouros. Os nossos filhos são tesouros. A nossa esposa é o nosso tesouro. Nosso trabalho. Mas existe um tesouro acima de todos os outros tesouros, que é o Espírito Santo de Deus, que habita e vive dentro do nosso peito. Dedique o seu tempo a Ele. Esqueça o que passou. Toda ferida do passado. Ah, mas fulano fez isso comigo. Ah, o pastor fulano de tal fez isso. Ah, mas o diácono fez isso. Esqueça isso. É tempo de viver em novidade de vida. É tempo de ver o mundo através dos olhares de Cristo, de ter uma nova perspectiva, de se colocar em chamas e incendiar as pessoas que estão à nossa volta, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade. Precisamos nos colocar em chamas e deixar o fogo de Deus queimar e se alastrar, irmãos. Quero que você saia daqui com essa palavra hoje, guardada e memorizada no seu coração. Eu peço perdão pelo horário, passou-se um pouco. Eu fico muito feliz em poder estar aqui junto com os irmãos nessa noite. Que Deus possa te abençoar ricamente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor Silval.